Olá pessoal, estamos aqui diretamente dos estúdios da VM Studios, apresentando mais um podcast para você. Mentes Forenses, mais um podcast da Vida Mental Perícia. Estamos aqui com duas advogadas incríveis, doutora Janielma e a doutora Yara. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Obrigada, tudo bem? viu? Prazer, muito prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Vamos falar sobre direito, né? Vamos falar sobre burnout no teletrabalho e também sobre alienação parental. Mas antes disso, eu quero que vocês se apresentem, falem do currículo de vocês e como que surgiu essa parceria. Então tá bom. Eu me chamo Janielma, mas pode me chamar de Jane. A nossa parceria começou na faculdade, né? A gente estudou 5 anos juntas na mesma sala e a gente descobriu que tinha o mesmo sobrenome em comum, que é Gomes. Legal. E aí a gente sempre brincou que quando a gente se formasse, a gente abriria o escritório Gomes da Advocacia, mas sempre na brincadeira, a gente nunca levou a sério de verdade. Mas surgiu uma oportunidade 6 meses depois, né, que a gente se formou, e aí a gente viu esse sonho virar realidade. Estamos aí, em agosto a gente faz 10 anos, né? Setembro, dia 1º de setembro são 9 anos. 9 anos de 9 anos. de parceria? 9 anos. Que legal, hein? Achei que era 10, tá vendo? 9. Temos quase uma década. Na faculdade foi muito interessante porque nós parecíamos trilhar caminhos diferentes. A Jane até então era uma empresária, era uma jovem empresária, e eu sempre tive o sonho de dar aula. Hoje eu consegui realizar com a ajuda da Jane, né? Eu sou professora da Faculdade e Universidade 9 de Julho, da Uninove. E eu consegui completar o mestrado, completar o doutorado, porque eu tenho a Jane comigo, porque senão eu não teria nada disso. Ela é quem segura minha mão e não me deixa soltar, assim. Nosso escritório hoje, ele é um ponto de referência nacional e internacional. Nós temos o prêmio nacional 3 vezes de melhor escritório de advocacia de São Paulo. Legal. E o prêmio internacional de melhor escritório da América Latina e da África do Sul, conquistado em 2019. Então, tem um tempo aí, desde pós-pandêmico, assim, então nós conseguimos manter esse título de excelência, porque nós gostamos muito de privilegiar o conhecimento, o novo, de cuidar dos nossos clientes. Então, para quem quiser, seja bem-vindo a Gomes Advocacia. Nosso Instagram é o advocacia.gb. Nós estamos hoje em colaboração com a Vida Mental, com o Perícias, que faz parte da nossa vida de uma maneira muito interessante, né? Nós fazemos parte dessa vida, não só do podcast, mas da clínica como um todo. Então é um prazer imenso estar aqui. Legal. E conta pra gente o porquê do direito. O que vocês tinham na cabeça para escolher o direito? Olha, eu em si, eu acho que eu nunca pensei em outra coisa. Eu acho que eu comecei a pensar em cursos de faculdade no ensino médio, no fundamental eu não pensava. Mas eu acho que eu nunca tive nunca me passou nada pela cabeça fora o direito. Então, não tenho nenhum parente que atue na área. Acho que foi mesmo por destino, porque colocou na minha cabeça e eu fui. E foi. O Big já foi diferente. Eu sempre fui uma militante de causas de minorias, sempre assim, desde muito jovem, por ter sido mãe na adolescência, então eu passei a militar muito sobre alguns temas desde muito nova, né? Pequena, eu sou... Melhor a gente não falar sobre isso. Então, eu queria muito cursar ciências sociais. Só que a época do vestibular em si, meu pai me deu um livro, meu pai é advogado, meu pai me deu um livro falando como ser um bom advogado. Ele falava assim, ciências sociais não vai ser bom pra você, porque você vai ter filho, você tem um filho, você precisa de uma profissão que te dê mais oportunidades. E aí eu me encontrei no direito. Quando eu estava na faculdade, eu queria muito concurso de delegacia civil, né? Queria muito concurso de delegacia, só que tinha um critério de altura. Falando de altura de novo, tinha um critério de altura no edital, que pessoas abaixo de 1,60 m não podiam prestar a prova. E eu fiquei muito frustrada. Eu falei, nossa, eu vou abandonar o direito, eu vou para ciências sociais. Aí eu fui convidada por um professor maravilhoso, que é o Roberto Bahia, a assistir as aulas dele e estar com ele dentro da sala de aula, que ele falou, você tem um perfil de dar aula. Eu no começo achei que ele fosse um pouco maluco, mas hoje, né, depois de 10 anos de formatura, posso dizer que ele estava muito certo, que meu lugar era na sala de aula e no escritório, sim. Então, hoje eu me realizei no direito, sou escritora, sou professora, sou mentora, então...
Legal. Falar sobre escritora, eu vou falar um pouco sobre o livro aqui, Como Vencer as Crises do Aprender o Direito. Como que surgiu essa ideia de fazer esse livro, doutora? No meu TCC não, ainda no terceiro ano de faculdade, eu fiz uma iniciação científica sobre ensino jurídico, sobre educação mesmo, o tema educação. E tem uma crise muito grande de por que tanta gente faz direito e não passa na prova da OAB? Por que tanta gente faz direito e não tem sucesso na carreira? Então, essa dúvida, ela começou a me corroer, né? Ela começou a se tornar um problema na minha vida em 2011. E em 2022, eu consegui terminar de escrever uma tese, porque eu fui fazendo TCC, dissertação de mestrado, vários artigos científicos, até chegar no fino mesmo, né? Até chegar no melhor de mim, que foi o livro, que é o livro. É um livro sobre como você consegue aprender o direito de uma forma mais eficaz, como você não perde tempo da sua carreira de outras formas, que não seja de uma forma que você vá usar o direito. Então, é muito sobre educação jurídica, é como você aprender o direito, como você vai utilizar isso para passar em qualquer coisa que você queira e ser um profissional com ética e caráter. Entendi. E ele tem um direcionamento de público? Ele é específico para quem quer estudar direito? Ou ele é para... Qualquer pessoa que queira aprender um pouco mais sobre direito e educação está convidada à leitura. Temos a versão e-book e a versão física. Legal. A versão física como faz para adquirir, doutora? No site da Editora Dialética, só digitar o meu nome completo no Google e Editora Dialética, Yara Alves Gomes, né? Como Vencer as Crises. Tem lá o link para confecção. É um livro sob demanda, então ele demora uns 10 dias assim para ficar pronto, mas ele chega num período interessante. E se precisar, me chama no Instagram que a gente combina um autógrafo. Ah, legal. Isso aí, ó. Quero um lugar com autógrafo. Vocês são aqui de São Bernardo, ou do ABC, na verdade, né? E Sim. Que lugar do ABC? De Santo André. Nós Você estamos no também? centro também. Ah, legal. Vocês se formaram na... Direito de São Bernardo. Ah, legal. Aqui pertinho. Conhece? Conheço. E só uma curiosidade, só pra gente descontrair, a gente tem uma coisa em comum, que você é palmeirense. Somos. Você também? Então estamos aqui, ó, todos palmeirenses. Inclusive, que bom que somos palmeirenses, Você quer né? deixar algum recado? Pode deixar, gente. É um avante palestra, né? Sempre bem-vindo. O nosso diretor ali, eu acho que não gosta muito do Palmeiras. Não. Ouvi dizer que ele é corintiano. Ouvi dizer que ele chorou no fim de semana. Meu Chorou? Deus. Vamos lá, gente. Doutoras, o que é burnout? O burnout é uma síndrome, né, que está acometendo os trabalhadores ultimamente, mas no período pandêmico, né, apareceu. E ele é uma incapacidade, pode ser temporária ou total, né, por excesso de trabalho, né, basicamente excesso de trabalho. Então, a depender da situação, você pode... Você pode não conseguir realizar os seus atos. A grande questão é que todo mundo sempre foi muito cobrado. O burnout, ele nunca foi diagnosticado anteriormente, porque ele sempre foi uma desculpa para não fazer algo que você deveria fazer. Então, se você preenche a sua função em 10 minutos e o seu chefe pede para você fazer ela em 5, você está sofrendo uma espécie de assédio. E esse assédio, ele vai desencadear uma série de sintomas, como uma crise de depressão, uma crise de ansiedade, uma falta de ar, um sudorese na mão, a boca seca, o não conseguir dormir, a insônia, até mesmo a prisão intestinal, assim. Então, são várias formas de você ver o encarceramento do burnout. E aí, quando você vai para a questão do teletrabalho, quando a gente vive a pandemia, a gente percebe que o burnout, ele é muito mais cruel do que a gente percebia. Porque, assim, quando a gente trabalha dentro de casa, você não trabalha das 8 às 17 ou das 9 às 18. Você tem um horário estendido. É aquele chefe que liga às 11 horas da noite. As pessoas adotando o WhatsApp Business para ter uma trava. É você conseguir travar
o que estão te cobrando para fazer o que você precisa. E isso acontece principalmente com profissionais autônomos. Só que o problema do profissional autônomo é que ele vai se cobrar muito, sempre, e ele vai ter que fazer por ele. Porque se ele não fizer, ele não vai ter um salário no final do mês. Hoje, o burnout é reconhecido como uma doença do trabalho pelo INSS. Então, nós temos o caso de conseguir estruturar essa questão. Só que dentro de um ambiente de trabalho, nós temos algumas questões, como, por exemplo, como é que eu vou provar o meu burnout? Eu preciso de um psiquiatra, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um acompanhamento. O burnout, você não acorda hoje e está com burnout. Ele é um processo que vai acontecendo por excesso de trabalho. É uma incapacidade que ela vai se criando com o tempo. Ela vai acontecendo com o tempo. Então, hoje, o que vai acontecer? Eu começo hoje tendo uma insônia. Ai, amanhã é segunda-feira, eu preciso trabalhar, começa uma dor no peito, começa uma falta de ar. Não consegue dormir direito. Já não consegue mais dormir, começa a levar o trabalho para casa, já não tem mais fim de semana, já não sai mais com a família, já não vai mais ver um jogo de futebol, já não consegue mais trabalhar. E aí a gente tem um grande problema, que é vencer o preconceito. O grande problema do burnout hoje é vencer o preconceito. Porque quando você vira para alguém e fala, nossa, estou cansado por trabalhar demais, agradeça que você tem emprego. Ninguém tá falando que você não é grato pelo seu emprego. Ninguém tá falando que você não se dedicou pelo seu emprego. Muito pelo contrário. Você tanto trabalha que você tá fazendo além do necessário. Além do que você precisa. E aí a gente vê situações onde o burnout ele pode vir da pessoa, dela se cobrar demais, ou ela pode vir de um caráter ambiental, de cobrarem demais a pessoa. E aí a gente tem uma outra situação, que é o assédio moral. O assédio moral é o chefe que cobra excessivamente, é o chefe que humilha, é o chefe que distrata. E aí você tem um problema de comprovar isso no teletrabalho. Porque como eu vou provar que o meu chefe me ligou de vídeo e me xingou? Eu vou ter que gravar, e se eu gravar ele vai ver. Então, eu vou começar a ter vários problemas. E é aí que vai entrar o psiquiatra. O psiquiatra vai estar ao lado do seu paciente para falar, olha, qual é o limite da minha situação no meu trabalho? Qual é o limite do que eu estou desenvolvendo? E aí você vai desenvolver algo dentro dessa limitação. Você vai ter que tomar uma medicação para os sintomas do burnout, para os sintomas da síndrome, para você melhorar, para você tentar chegar até uma cura, para você não desistir da sua vida. Tem casos extremos de burnout que levam ao suicídio. Nossa. É uma situação muito grave. Tem muitas propagandas, né? Tem um dito muito popular na internet que é nenhum CNPJ vale um AVC. Já ouvi isso. Então, isso é muito comum de você ver na internet. E o grande problema hoje do burnout que você sente, ele tanto no teletrabalho como fora do teletrabalho, é o ir ao psiquiatra. É ir a primeira vez ao psiquiatra. As pessoas têm muito preconceito dessa questão de ir ao psiquiatra procurar ajuda, né? Muito preconceito, muito preconceito. Ah, eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir. E às vezes, quando você chega ao ponto de ir ao psiquiatra, você já está no estágio onde o psiquiatra, para te ajudar, ele vai ter que ter uma intervenção muito grande na sua vida. Ele vai ter que te dar uma medicação muito alta, ele vai ter que te afastar por muito tempo, ele vai ter que te tirar de um contexto onde você está. E você vai se ver muito desesperado. Quem viveu, como nós vivemos uma pandemia, de ficar preso dentro de casa, onde o INSS não funcionava, onde as pessoas passavam com psiquiatra e não tinha perícias, as perícias médicas eram online, não tinham acesso. Isso dá muito desespero. Então, assim, o grande problema hoje é vencer o preconceito. Tanto que o trabalho da vida mental é brilhante em relação a isso. De você informar as pessoas que o burnout existe. De você informar as pessoas que elas podem ter ajuda. Em 2 cenários. No cenário jurídico e no cenário da psiquiatria. No cenário da psicologia, que está junto com a psiquiatria. Então, eu vou ao médico. É a primeira questão. Você não pode chegar no seu advogado e falar, estou com burnout. Ok, eu preciso de um laudo médico. Não quero ir no psiquiatra. Não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Agora, se você vai ao médico, você tem um laudo psiquiátrico, você vai até o INSS e você vai tirar uma licença. Essa licença vai ser pelo prazo que você precisar do seu tratamento. Então, licenças de mais de 15 dias já vão entrar pelo INSS e podem ser de até 2, 3 anos. A gente não sabe o ponto máximo. Vai ter sempre uma perícia médica, vai ser agendada
para passar quantas vezes forem necessárias aquela pessoa. A gente acompanha afastamentos de, no mínimo, assim, numa média de 1 ano. A pessoa terminou isso. Quando ela volta para o trabalho, ela tem uma espécie de benefício. Ela tem a segurança jurídica de que ela não pode ser demitida pelo período de 12 meses, ao menos que seja por justa causa. Ela tem a segurança jurídica, tá? Ela vai ter essa segurança jurídica. Então, se afastou por burnout, por ser uma doença do trabalho, quando você voltar, você vai ter a estabilidade. É uma estabilidade de 12 meses. Então, nesses 12 meses, você vai continuar o seu trabalho e você vai saber que ninguém vai poder te demitir. Isso é uma ação muito importante que aconteceu no final do ano passado, tá? Então, é bem recente essa decisão do Tribunal Superior do Trabalho de que o burnout é uma doença do profissional. Por quê? Porque o que acontecia? O profissional, ele saía de licença médica, quando ele voltava, ele perdia o emprego. E aí, uma pessoa que já estava doente, piorava 1000 vezes mais. E ela não conseguia voltar para o mercado de trabalho. Eu vi um caso de uma jornalista, Isabela Camargo, não sei se você já viu esse vídeo, do caso que ela estava apresentando lá o programa e travou na hora, esqueceu o lugar, o estado onde ela nasceu. E ela teve o burnout. Ela falou assim que foi difícil para ela porque ela não estava preparada para aquilo, nem para receber aquele diagnóstico, porque ela amava trabalhar, ela entregava tudo, e ela pensava que quem tinha burnout não entregava as coisas. E realmente, pelo que eu vi, quem entrega tudo é passivo de ter burnout. É muito, muito comum que as pessoas que entregam tenham burnout, porque são as pessoas que mais se cobram. O burnout está muito associado à autocobrança e ao assédio moral. É um conjunto de fatores ambientais que propõe isso. Que pode ser desencadeado de uma doença prévia ou não. A pessoa não precisa ter depressão para ter burnout. Ela pode ter o burnout só pela situação ambiental do ambiente de trabalho. E se a incapacidade for total, leva à aposentadoria por invalidez. Mas tudo depende de laudo também. Nossa, mas causa esse estrago todo na pessoa, gente. A ponto de se aposentar, exatamente. Meu Deus do céu. E é bom a gente falar disso porque muitas pessoas têm isso e não sabem o que é. Exatamente. Ela vive nessa rotina há 10, 15 anos e não sabe, não entende isso. Ignoram. Exatamente pelo que a doutora Yara falou. Esse preconceito de buscar ajuda, né? Então, sempre ignora aquelas famosas marcas no corpo, né? Bolinhas, roxos, do nada. Cabelo, dor de sai cabeça. aquelas casquinhas no cabelo. Renan, tá tudo bem? Tá. Então, as pessoas vão ignorando tudo isso, achando que são consequências de... deve ser o tempo, deve ser o que eu comi, deve ser alguma coisa. E é o início de tudo, né? E aí acaba que só procura quando já está super avançado e tem que tomar medicações extremamente fortes. No caso, lá no escritório, quando que, assim, as pessoas chegam e buscam ajuda? Elas vêm orientadas de algum profissional ou elas vêm por conta própria? Vocês têm uma ideia, assim, para falar pra gente? Normalmente, nós indicamos o psiquiatra para o cliente, porque o cliente, ele chega relatando uma doença que ele não sabe explicar. Ele chega falando, olha, eu tô sofrendo assédio, eu tô sofrendo perseguição, eu não aguento mais o meu trabalho. E nosso direcionamento nunca é que a pessoa peça demissão. Porque no caso da pessoa pedir demissão, ela não vai ter direito a muitas coisas na rescisão. A doutora Jane sabe falar melhor do que eu o que a pessoa perde quando ela perde demissão. Ela perde seguro-desemprego, né? Uma parte de FGTS e algumas outras verbas. O burnout é passível de rescisão indireta? É possível? Sim, é possível. Possível? É possível. É possível. E aí, o que vai acontecer? Só explicando a rescisão indireta. A rescisão indireta é quando você pede para ser demitido judicialmente. Então, isso é uma possibilidade. E o que a gente mais encontra no escritório é um pedido de socorro. É um pedido de que ele vem assim, doutora, eu não aguento mais o meu trabalho. Eu estou sofrendo assédio no meu trabalho. Qual é o meu posicionamento em relação ao meu trabalho? Eu quero sair. Nós temos esse diálogo. Você precisa ir ao médico e você quer se afastar e você quer outra coisa. Não, eu vou procurar outro emprego, eu não quero mais estar nessa empresa. Aí é a situação de que a gente entra para a rescisão indireta. Então, são duas situações específicas. Ou o laudo do psiquiatra para afastar e ela continuar naquela mesma empresa. E aí vai ter acompanhamento com o INSS, se for o caso, até mesmo para aposentadoria de invalidez, por invalidez. Ou vai ser o caso de pedir demissão e eu precisar do laudo psiquiátrico para comprovar o burnout, para conseguir ganhar as verbas rescisórias e também um dano moral. Entendi. Legal.
o impacto do burnout na saúde mental e física dos trabalhadores. A gente comentou sobre a aparição de algumas casquinhas, manchas, mas além disso, é um impacto que vai para a vida inteira, porque é um trauma, é um trauma isso. Como que o escritório vem trabalhando com essas situações? Primeiro, acho que a gente está tentando se cuidar. Acho que começa por aí, né? Todos sofremos muito na pandemia. Todos sofremos muito na pandemia. Como foi o processo, o trabalho de vocês na pandemia? Como que funcionou? Então, eu passei por um afastamento. A Jane praticamente tocou o escritório sozinha. De não ir mais fisicamente para os lugares. Então, o tribunal, ele demorou mais ou menos uns 2 meses. Mas ele começou a fazer tudo online. Então, audiências eram pelo sistema online. Precisava falar com o fórum, ela sempre por e-mail. Tudo fechado. Todos os estabelecimentos forenses fechados. Então, assim, você precisava de fazer alguma coisa, você tinha que mandar um e-mail. Você não tinha o que fazer. Você tinha um e-mail de emergência do tribunal para mandar. Se fosse o caso. E também, dando o exemplo das aulas, as aulas, elas foram para o sistema online. Então, eu dou aula ao vivo até hoje da minha casa, mas para os alunos que estão na casa deles. Então, o presencial é uma coisa que ela não tá 100% de volta à nossa vida. Tanto que a gente se adaptou muito bem à vida em casa, né? Mas o teletrabalho, falando um pouquinho sobre ele só foi regulamentado depois da pandemia. Então, já existiu o teletrabalho, muitas pessoas já estavam em home office, muitas pessoas já estavam sofrendo com home office, com o teletrabalho, e aí ele vem a ser regulamentado no ano de 2020, quando eu vou falar, olha, as pessoas que estão em casa, elas vão ter direito como se elas estivessem na empresa. Como, por exemplo, algumas empresas pararam de pagar auxílio-refeição. Só que não é porque eu não estou indo na empresa que eu não vou almoçar. Eu vou ter que comprar comida para fazer na minha casa. Eu não quero dar horário de almoço porque a pessoa tá em casa. Tá, e que horário que a pessoa vai comer se ela não fizer o almoço? Eu não quero dar horário de descanso entre jornadas, que são um descanso de 11 horas entre uma jornada e outra, porque a pessoa tá em casa, ela dorme a hora que ela quiser. Como é que ela vai dormir a hora que ela quiser se o chefe ligar 1 da manhã? Então, ela não vai ter essas condições. Então, o burnout, hoje, ele é uma questão muito informativa, principalmente o teletrabalho. É aquela questão, assim, dos conselhos psicológicos, né? Acorda, tira o pijama, lava o rosto, tenha um ambiente livre, né? Que seja seu, que seja um local do seu trabalho, que você possa fazer o seu melhor e tenha pausas. Eu fui aprender a ter horário de almoço em 2023. Eu preciso aprender a ter horário de almoço. Mas, assim, isso antes da pandemia eu não tinha. Eu comia trabalhando. Eu chegava da universidade de manhã, colocava comida. Era uma comida e uma digitada, assim, né? Era uma colherada e um processo que eu fazia. Agora não, agora é diferente. As coisas vão entrando nos eixos. Tem que ter um tempo, você tem que eu tô me sentindo aqui, assim, eu tô falando aqui, eu tô pensando, hoje eu acordei às 7 da manhã, fiz 4 processos, via pra cá à tarde, chegar em casa à noite, tem outro processo pra fazer. Será que eu tô podendo falar o que eu tô podendo? Gente, eu me cuido também, tá? Eu juro, é verdade esse bilhete. Vamos lá, para mais algumas perguntas aqui. Qual que é a importância da perícia médica no caso do burnout? O perito do INSS, ele vai determinar se uma pessoa tem burnout ou não. O problema é, o perito do INSS vai te ver uma vez, num período de 10 minutos, ou 5, sendo que ele já viu 30 outras pessoas naquele dia. E pessoas com os mais diversos problemas possíveis e imagináveis. Então, a gente está falando de uma pessoa que caiu e quebrou o fêmur, a uma pessoa que tem HIV e precisa se afastar do trabalho porque está sofrendo preconceito. Então, a gente tem situações possíveis. Então, o perito do INSS, ele precisa de um laudo. Então, você vai ter que ter o seu psiquiatra, seja ele público, seja ele privado, que te acompanhe pelo menos a cada 40 dias. Ele vai ter que te acompanhar. Então, você vai passar com o seu psiquiatra, ele vai laudar, é ele que vai pedir a sua licença médica e ele que vai fazer uma carta para o perito do INSS falando, olha, está aqui o que eu quero para o meu cliente, para o meu paciente. O perito do INSS, ele é um perito público, né? Ele vai ler aquele laudo e ele pode, às vezes, por bater metas
da administração pública negar. Negando esse pedido, a gente vai até um processo judicial. Vai existir um processo judicial onde vai existir uma nova perícia médica com o perito do juiz, e você pode indicar o seu psiquiatra como um perito junto do perito no INSS. Então, o seu psiquiatra, ele pode agir como perito forense, como nós temos aqui na Vida Mental, Dr. Elde. Então, nós temos um perito que ele vai funcionar continuamente no processo, vai mostrar falando, olha, tá aqui os quesitos. Porque toda perícia, ela é formada por perguntas. Elas são cerca de 10 a 15 perguntas que o INSS, o juiz e a parte de defesa dos clientes, eles recebem essas perguntas, elas devem ser respondidas, digitada, né? Tem um laudo físico, e esse laudo vai determinar se aquela pessoa tem ou não. E o nível, o grau do que aquela pessoa tem. Então, o quanto eu preciso que aquela pessoa esteja afastada ou não. Aí eu vou determinar quanto tempo vai ficar, quando vai passar por perícia de novo. E a perícia médica, ela quando não é acompanhada de um psiquiatra que está ao lado da pessoa, ela gera muita ansiedade numa pessoa que já tem um problema de saúde mental. Por quê? Porque você vai passar uma vez na vida com uma pessoa que nunca te vê, empresta sua mão aqui, põe sua mão assim. Uma vez eu fui numa perícia médica, e o médico olhou pra mim e fez assim. Ele fez assim, ó. Aí ele falou assim, pode ir embora. Aí eu fui embora. Aí ele negou a minha licença. Pode tirar a mão? Pode tirar a mão. Aí ele negou a minha licença. Aí eu falei assim, será que ele era religioso? Será que ele leu a minha mão? A minha linha da vida tava boa? Eis que são 3 anos depois, eu ainda não sei o que ele viu na minha mão, moço. Não sei o que ele viu na minha mão. Então, assim, se eu não tivesse o meu psiquiatra que me acompanhasse, eu não teria conseguido nada do que eu consegui. Então, o burnout, ele é determinante que você tenha um perito que te acompanhe, para que ele faça valer os seus direitos junto com o seu advogado. Entendi. E aí o psicólogo também atua junto com o psiquiatra nessa questão? O laudo do psicólogo também é válido nesse momento da perícia? Sim. O laudo do psicólogo, ele demonstra a evolução do paciente e quanto tempo o paciente vai demorar nas suas questões, nos seus próprios medos. Porque o burnout, uma das grandes consequências dele é ele gerar o medo da pessoa voltar para o ambiente de trabalho. Então, assim, eu não quero mais trabalhar com isso, eu não quero voltar, eu não quero mais exercer essa profissão, eu quero sair disso, eu não quero mais estar nesse local. Então, você vai trabalhar essas questões com o psicólogo, e o psicólogo vai emitir laudos. E esses laudos vão ser levados ao INSS junto com o laudo psiquiátrico. Porque o psiquiatra não vai ver 1 vez ou 2 vezes por semana o paciente. Ele vai demorar mais tempo. Então, eu vou precisar de um acompanhamento psicológico também. De suma importância, assim como o psiquiátrico. Entendi. Gente, esse assunto é muito bom, informar as pessoas, porque, assim, tem muita coisa que eu tô ouvindo aqui que eu não sabia. O SUS, ele oferece tratamento integral, desde o diagnóstico até a medicação. Eu ia até perguntar isso, se é mais difícil quando a pessoa tem um médico público ou um médico particular, se tem alguma diferença, o processo demora? Eu acho que o processo demora um pouquinho mais. Por conta do SUS, porque até você conseguir marcar uma consulta com um psicólogo e depois um psiquiatra, vai demorar alguns anos. E o que mais me preocupou também foi essa questão de ter a possibilidade de levar ao suicídio. A que ponto que a pessoa chega, né? Exatamente. A pessoa que tem burnout, ela pode ser considerada uma pessoa assim que ama o trabalho e que não sabe falar não? Porque tem muitas pessoas que não sabem falar não. Eu acho que é uma característica forte. Mas você já pegaram... É um dos primeiros sintomas. Dizer não, O não saber não. Já pegou algum caso assim lá no escritório de vocês de suicídio? Paciente ter tentado suicídio? Olha, eu não tive um caso no escritório, mas infelizmente aconteceu na última semana, de eu estar em sala de aula e de uma aluna desmaiar, porque a doutora Jane ainda nem sabe dessa história, ela vai saber agora em primeira mão, de uma aluna desmaiar e a gente socorreu, ver o que está acontecendo. Quando ela acordar, ela fala, não me acorda, porque o filho dela tinha cometido suicídio e na carta a justificativa do suicídio dele é o burnout, é o excesso de trabalho. Então isso aconteceu comigo há uma semana. Então assim, de estar trabalhando com a mãe que perdeu o filho
para saber se juridicamente a gente vai entrar com uma ação contra a empresa, o que a gente vai fazer, porque a empresa é responsável. Eu ia perguntar A isso, empresa tem que responder. A empresa responde pelos atos que ela gerar. Então, toda doença... Então, por exemplo, uma tendinite, a empresa vai responder. Perda da audição, vai responder. Perda da saúde mental, vai responder. Juridicamente vai responder. Vai ter que dar dano moral, vai ter que dar dano material. Às vezes vai dar uma pensão até que a pessoa se recupere. Então, tudo isso vai ser pago pela empresa. Legal. Como que o escritório tem ajudado a lidar com os casos de burnout no teletrabalho? Nós estamos informando. Nós usamos as nossas redes sociais para informar muitas pessoas, para acolher as pessoas principalmente. O trabalho de acolhimento do advogado, ele é muito raro, né? Ele é muito raro porque as pessoas, às vezes, elas não entendem que o direito, ele é uma questão de empatia. Não é só um número de processo. Então, eu acho que o grande diferencial do nosso escritório, do Gomes Advocacia, para a gente ser tão premiado assim, é o fato da gente cuidar dos nossos clientes, sabe? Da gente poder acolher os nossos clientes, sentar com eles e falar, olha, nesse caso você tá certo, nesse caso você tá errado. Então, o cliente que chega pra gente, ele não quer ouvir o advogado, é o cliente que a gente já não aceita mais. Hoje, depois de 9 anos, já podemos falar alguns nãos, né? Mas é o cliente que ele tem que aprender com a gente também. Então, hoje, a informação e o acolhimento são os carros-chefes do escritório. E quais são as maiores dificuldades que vocês encontram assim, nesse processo? A maior dificuldade é a compreensão da doença, a pessoa se aceitar doente. É um processo muito difícil. A pessoa aceitar que o caso dela é um caso psiquiátrico. E, principalmente, lidar com a incerteza da perícia do INSS. Lidar com a incerteza de você estar lidando com um perito que, às vezes, não vai ler um laudo que foi super bem elaborado por um perito que está acompanhando aquele paciente toda semana, assim. Nós temos uma cliente, não num processo de burnout, num outro processo, mas que ela tem um atendimento psiquiátrico semanal. Então, toda semana ela precisa ir ao psiquiatra, porque ela está num nível... foram outros problemas, foram problemas de ordem pessoal, mas ela não consegue mais trabalhar. Então, ela precisa ser afastada. Entendi. E qual que é o primeiro passo? Uma pessoa que está desconfiando que está com burnout. Primeiro passo é procurar ajuda médica. Passo é procurar ajuda médica. Procura o psiquiatra, procura a psicóloga. Eles vão te indicar o melhor caminho, e se ele te afastar, você procure um advogado para que ele te acompanhe desde o primeiro momento do seu afastamento, para que você não sofra um assédio moral dentro do seu ambiente de trabalho. E se olhar também, né? Se perceber os sintomas, é importante. Nossa, essa questão aí do suicídio mexeu muito comigo, porque, meu Deus do céu, chegar a esse ponto... Então, só recapitulando aqui alguns dos pontos que a gente discutiu, sobre essa questão dos sintomas iniciais, essa questão dos desaparecimentos, desses aparecimentos físicos e mentais. Como que a pessoa identifica isso dentro do trabalho e não tem coragem de chegar e falar, por exemplo, para o advogado ou para o médico? Existe caso desse jeito? Não sei se a pergunta foi elaborada, se foi difícil. Qual é o grande problema? Hoje nós vivemos uma sociedade de imposição de responsabilidades absolutas, responsabilidades plenas. Então, nós temos dois extremos. Ou nós temos pessoas extremamente irresponsáveis, ou nós temos pessoas extremamente responsáveis. E o equilíbrio, ele é uma virtude. Como diria Aristóteles, ele é a virtude, ele é o equilíbrio. E nós não temos equilíbrio. Ou a pessoa é muito responsável, a pessoa é muito irresponsável. E quando eu tenho uma pessoa que é muito responsável, ela não consegue lidar com o próprio fracasso. Ela não consegue lidar com os seus próprios medos. Então, por ela ter medo de fracassar, ela vai ter medo de falar. Então, não é que a pessoa está vendo todos os sintomas, está perdendo o cabelo, está perdendo peso ou está ganhando peso, não tá dormindo no trabalho, não tá mais indo pra casa, não sabe mais nem qual que é a cara da esposa, do marido, dos filhos, nunca mais foi no cinema, não sabe o que tá acontecendo, então precisa ter um pause, precisa de uma trava. E esse medo, ele só vai terminar
quando nós chegarmos, através do YouTube, na casa de todas as pessoas. Quanto mais pessoas compartilharem esse vídeo, olha, meu amigo tá passando por isso, vou passar pra ele, minha amiga tá passando por isso, vou passar pra ela, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Quanto mais pessoas souberem do que é o burnout, mais você vai conseguir. E principalmente, Renan, o que acontece não é nem o medo de você lidar com o seu fracasso, é o medo de você perder o seu emprego. Porque hoje nós vivemos num país que tem 20% das suas pessoas desempregadas ou em trabalho informal. E as pessoas na situação de fome são muito grandes. Eu tenho uma apresentação muito grande da situação da fome no Brasil. Então, quando eu falo do burnout, eu tenho que falar também da situação social do país. Porque se eu não tivesse a estabilidade de ficar no meu emprego por 1 ano, depois da minha licença médica, que é o que as pessoas precisam entender, você vai ter 1 ano de estabilidade, você pode ficar doente, você pode cair, vai ter pessoas aqui para segurar a sua mão. Se você não pudesse passar por isso, se você não tivesse essa estabilidade, hoje ninguém mais teria emprego com burnout. Você teria burnout, você viveria na linha da fome, porque você estaria na sua ficha, porque você tem lá marcado no INSS que você foi afastado, você vai sofrer um preconceito dentro do ambiente de trabalho e você não vai conseguir voltar para o mercado de trabalho. Então, talvez o maior medo da pessoa seja de 2 aspectos. O aspecto pessoal, medo de fracasso, e o outro aspecto que é o medo do desemprego, que é o medo de você estar numa situação de desespero, de fome. Entendi. Eu fiquei muito, muito feliz de saber dos prêmios do escritório. Eu queria voltar nesse tema e falar como que foi, como que vocês ficaram sabendo, como que surgiu essa premiação, como que vocês participaram. A primeira premiação veio no dia 1º de abril de 2019. Não, a primeira foi 17. Foi A 19. gente ganhou 17, 18... Não foi 19? Foi 19. Foi 19, desculpa, gente, eu não sou muito boa de datas. Então, imagina a cena. Nós estávamos no escritório, voltando do almoço, e 1º de abril. Chega um e-mail. Parabéns, Gomes Advocacia, vocês foram premiadas pela Agência Nacional de Fomento, né? A advocacia. Aí eu olhei pra Jane e falei, ô Jane, eu acho que a gente recebeu um vírus. Aí ela olhou pra mim e falou assim, vamos ligar lá. Eu falei, você vai perder tempo ligando lá? Eu fui muito reticente. Porque era 1º de abril. Tava na cara que era alguém zoando a gente. Aí ela ligou, olhou pra mim e falou assim, ganhamos mesmo. Aí eu falei, ganhamos? Parecia que tinha ganhado na Mega Sena, assim, ganhamos. Começa a pular, começa a vibrar. E tem o nosso lado boleiro, né, que é aquele de comemoração, sempre tem uma felicitação, um pulo a mais no escritório. Então, aquele gritinho extra. Então, ganhamos a premiação nacional. Fomos receber o prêmio num ambiente maravilhoso, onde já tivemos a oportunidade de conhecer o Rubens Barrichello, assim, um coquetel muito interessante. Nós falamos publicamente, nós contamos a história do escritório, subimos no palco com as pernas tremendo, pegamos o nosso primeiro prêmio, nossa primeira medalha. Nesse mesmo ano, nós ganhamos o prêmio internacional. Então, se o primeiro nacional custou a cair a ficha, quando veio a indicação do nacional para o internacional, foi surreal, assim. Foi muito emocionante porque você passa por muitos desafios. Então, nós somos 2 mulheres que sofrem com machismo na profissão. Nós sofremos um preconceito etário, porque nós somos jovens. Então, esse prêmio, ele serviu muito de incentivo para a gente não desistir. E como ele veio pré-pandemia, foi muito importante para a gente olhar para ele na pandemia e falar, eu tenho um porquê de seguir em frente, porque eu tenho um nome a zelar. Então, o Gomes Advocacia, ele se tornou um produto muito grande hoje. Ele não é a Yara ou a Jane, ele é uma terceira pessoa. Nós falamos do Gomes Advocacia em terceira pessoa. Então, o prêmio internacional também foi muito bonito, que nós recebemos ele em Foz do Iguaçu. Então, nós fomos no ambiente onde tinham pessoas de toda a América Latina, pessoas de todo o continente africano, não tinha um tradutor, você tinha que falar ali em 3 línguas diferentes. Estava ali falando, era um coquetel bem regado a seus bebidas alcoólicas. E os espanhóis, meu amigo, os espanhóis não, desculpa, os mexicanos, que falam espanhol, né, por isso que eu pensei no espanhol, eles falavam que era uma beleza, e eles tinham quase certeza que eles estavam falando em português. E eles iam falando em espanhol, a gente ia ficando assim. E no final de tudo, uma bateria de escola de samba.
Pra completar. Pra completar. Nossa. Uma bateria de Aí escalação. juntou todo mundo. Foi bem legal. Então foi bem emocionante pra vocês, né? Foi. E aí nós conseguimos manter durante a pandemia, 2020, 2021, nós mantemos o Prêmio Nacional. Recebemos uma indicação pro Internacional. E continuamos recebendo. Continuamos Só que aí a recebendo. gente já tem outros compromissos nas mesmas datas. Aí eu falei, não, vamos deixar um pouquinho, né? Que a gente precisa organizar a casa. A gente teve que voltar um pouquinho pra dentro, assim, nesse período pandêmico pra cuidar de casa, mas as premiações são sempre bem-vindas, né? Nossas medalhas, nossos diplomas, são sempre muito interessantes. Legal, eu sempre faço uma pergunta aqui pra maioria dos convidados que eu entrevisto aqui no podcast, que é assim, o que a Yara e a Jane de hoje falaria pra Yara e a Jane que começou lá no primeiro dia de aula na faculdade? Começa Você daria a algum terapia. conselho? Leia mais. Comece a terapia. Comece a terapia. Comece a foi boa. terapia. Claramente, claramente. Não, tô falando sério. É porque assim, eu vejo lá as pessoas fazendo direito, vi esses dias lá, uma famosa que tá fazendo direito com um Jojo livro, Todinho. a Jojo Todinho, com um livro enorme, assim, eu falei, gente, como que consegue? Ela leva aquele livro todo dia. Ah, tem a versão pocket, amigo. Ah, pequenininho, Tem armário na faculdade, deixa lá, Ah. não precisa carregar, não. mas tem que ler muito, muito Tem. mesmo. E vocês gostam de ler? Porque Muito. assim, eu não sou muito fã de ler, não. gente. Muito, muito. Olha, eu gosto de ler relacionado ao trabalho. Mas se me pedir pra ler, o autor tal, a historinha tal, já não me... Pergunta pra doutora Jane se ela leu o meu livro. Não, em minha defesa, ela tá fazendo esse livro desde 2014. Então, todas as vírgulas, pontos finais, tudo, os acentos, foi tudo eu corrigi. Então, eu já li isso daí umas 80 vezes. Eu não preciso ler de novo. Eu espero que não. Não, acho que não mudei. Tem alguns livros que são agora audiobook também. Já pensou em fazer isso, doutora? Então, quando eu lancei o meu livro, tinha a vertente do audiobook. Mas na época eu não... Na época, na verdade, eu não fechei porque eu fiquei com medo de virar um robô, sabe? De virar a voz da Alexa, ou eu ter que gravar. Aí eu não aceitei muito bem. E eu falei assim, se eu tiver que gravar, eu não sei se eu gosto da minha voz. Se for a voz da Alexa, eu vou ficar brava pra caramba. Aí eu não quis o audiobook. Mas hoje em dia, quando você vai escrever um livro, uma das possibilidades, quando você fecha o contrato de publicação, é de o audiobook estar inserido. Mas tem essa possibilidade? É possível ou não? Ah, não sei. No não momento, sei. não. Não, Não. acho que não. Acho Não. que eu ainda preciso trabalhar muito. Acho que eu ainda quero autografar muitos livros. O prazer de chegar uma pessoa, parar e falar assim, por favor, autografa pra mim. Acho que esse prazer eu prefiro, assim. Legal. Vamos falar um pouco das aulas que a gente lançou agora recentemente. Claro, no canal do YouTube, vamos! que a gente teve o prazer de gravar no começo do ano, né? Foi bem legal, foi um dia assim extenso. Conta pra gente qual que é o objetivo daquelas aulas e já fala aí pro pessoal. Claro, pessoal, no canal da Vida Mental nós temos 4 aulas sobre tudo que é necessário ao acolhimento de um paciente autista, um paciente com espectro TEA, né? Transtorno de espectro autista. Nessas aulas nós informamos desde o diagnóstico, o que é necessário ao diagnóstico e quais são as possibilidades que existem no diagnóstico, até o ponto final, até o poder andar de avião, o acolhimento na escola. Então nós gravamos um curso, né, composto por 4 aulas. Fui super bem assessorada pelo Renan, que ele tá no canal do YouTube. Convido vocês a assistirem e se ficar qualquer dúvida, se precisar de um acolhimento, tanto a parte psiquiátrica, a Vida Mental faz, quanto a parte jurídica, o Gomes Advocacia faz. Então, só convido vocês a assistirem e estar conosco. Informação nunca é desnecessária e quanto mais nós tivermos informação, mais perto de vencer o preconceito nós vamos estar. Legal. Agora uma pergunta pra vocês duas. Assim, vocês são sócios aí que se conhecem há muito tempo. Tem aquele momento de briga, desentendimento entre vocês ou só é 100% tipo amizade, 100%? Eu acho que em toda parceria existe isso, mas eu queria saber de vocês, assim, como que é.
Olha, Se vocês quiserem falar também. Esses dias a doutora Jenny me chocou, porque ela postou assim no Instagram. Não gosto de pessoas que falam demais. Que fala sem parar. Você se Fala considera sem uma parar. pessoa que fala demais? Demais. Sério? Demais. Aí eu mandei mensagem. E eu de menos, né? Então Aí eu assim, mandei uma mensagem pra ela assim, completamente você não gosta de mim? eu falei, eu gosto de você, mas eu continuo desgostando de quem fala sem parar. É que dá pra perceber, né? Ela fala, vai até amanhã, né? E eu sou mais o bastidor, como eu falei pra você. Mas, lógico, a gente, ao longo desses anos, a gente brigou muito pouco, mas muito pouco mesmo. Porque, assim, além de sócias, nós éramos primeiro, né, amigas. Então... Éramos? Éramos. Não são mais amigas. Não agora somos só- mais amigas? Primeiro. Antes de sócias, né? Então, às vezes a gente mistura um pouco as coisas, mas a gente tem amadurecido bastante em relação a isso. A gente está separando bastante. Porque no começo a gente junta tudo, né? Então, tá triste, não quer fazer o processo, não quer ir trabalhar, mas aí tem que aprender, né? Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a gente briga muito pouco. Muito pouco Não, mesmo. é bem pouco, assim, é um casamento bem saudável. Ah, legal. Mas existem. Ah, mas eu acho Mas que é pouco. toda parceria tem, né? Legal. Meninas, muito obrigado pela presença. que Amei conversar agradeço. com vocês. Vou convidar mais vezes pra gente falar sobre assuntos. Eu quero gravar um com vocês sobre TEA. Legal. Falar sobre TEA e outros assuntos também aí que vocês acham que a gente conseguir falar. Sempre que mostrar você pro precisar, o público. Gomes Advocacia vai estar aqui com você. Legal, isso aí. Quais são as redes sociais do Gomes Advocacia, telefone de contato e site? Você pode falar? O Instagram é advocacia.gb. Quer passar o celular? Hoje a gente está com 2 celulares, que é o meu, diretamente é o DDD 11 9 6728 7216, e o da doutora Yara é o DDD 11 também, 9 7979 0202. Bem difícil, super difícil. Então, a gente está com esses 2 celulares para contato direto, a gente atende... no momento, a gente só está atendendo online, então, agenda certinha, a gente está sempre à disposição. E no Instagram também, a nossa equipe de marketing é excelente, e a gente sempre posta umas 3, 4 vezes por semana coisas bem legais. É super importante acompanhar a página também. Legal. E pode chamar lá também, lá no direct, pode chamar que a gente responde. Isso aí, meninas, muito obrigado mesmo. Gostaria de fazer um convite a vocês de casa, seguir o canal aqui, Vida Mental Perícias, tá? E também dar um recado para vocês. No dia 12 de agosto, a gente tem um simpósio de Psiquiatria e Psicologia da Infância e Adolescência do ABC, que vai ser realizado aqui em São Bernardo, no auditório do Rotary. Então, se você quiser participar, acesse o site www.simposiodepsiquiatriadoabc.com.br. Faça a sua inscrição, a gente vai ter profissionais renomados, psiquiatras, psicólogos, e a gente vai informar aí vocês sobre diversos assuntos. Meninas, mais uma vez, muito obrigado. A gente encerra por aqui. Obrigada. Tchau, Obrigada gente. a todos.